Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bom? Então, para você que nos acompanha, hoje vamos receber a Adriana Beltrame para a gente falar um pouco sobre aromaterapia e principalmente a aromaterapia aplicada às questões emocionais, né? Um papo gostoso. A Adriana é uma mulher empreendedora. Ela conheceu as essências florais, trabalha com essências florais. Oi, Mônica, boa tarde, tudo bom? E aí nós hoje resolvemos bater esse papo e conversar um pouquinho sobre como que a gente pode usar as essências a nosso favor, né? Seja nos estados emocionais ou então para tratamento realmente físico, de questões físicas, né? Apesar de que uma coisa não exclui a outra, né? Estamos sempre, uma coisa sempre dependente da outra. Então, falando um pouquinho da Adriana, né? A Adriana, ela tem um curso de empreendedorismo, é coaching, ela trabalha com essências florais e veio aqui, aceitou vir aqui, contribuir conosco, trazendo informações das melhores essências que a gente pode fazer uso, dividir um pouquinho, né, conosco o trabalho que ela vem desenvolvendo também. Eu já falei um pouquinho a respeito de aromaterapia para a gente estar utilizando nesse período, né, de ansiedade, pessoas que estão com muito problema de sono e tal. Eu cheguei a falar sobre isso no nosso cafezinho, né? Você que é do Café Bom Papo, que está aí conosco também. No nosso cafezinho tem lá um vídeo a respeito, né? Da gente falando a respeito de aromaterapia, que também é bem legal. Estou avisando aqui a Adriana que nós estamos aguardando ela no Instagram. Que estamos aguardando a Adriana entrar. Então, a Adriana entrou aí, deixa eu convidar a Adriana aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Oi, Adriana. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, não tô te vendo. Vou colocar um fone, peraí. Tá. A sua imagem aqui não apareceu para nós ainda. Agora tá indo. Tudo bem, querida? Não estou te ouvindo. Perdi o som. Bora. Agora sim, agora então. Ouve? Agora ouvimos. Então vou ficar sem fone, que aí dá pra ouvir melhor. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo. Eu já fiz uma apresentaçãozinha prévia de você, mas eu gostaria que você se apresentasse e falasse a sua relação com a aromaterapia. Como é que você caiu nisso, né? Não é? Pois é. Bom, vamos lá. Bom, meu nome é Adriana Beltrame, né? Eu sou empreendedora já há mais de 10 anos. Já tive marca de joias, já tive loja de sapatilha, já empreendi muito. E aí, há anos, não, 4, eu comecei a trabalhar com vendas de algumas pessoas desse meio. E uma amiga minha conheceu, né, doTERRA, os óleos essenciais, tudo, e me chamou para trabalhar com a expansão mesmo, com o mercado. E eu não entendia nada de aromaterapia, nunca na vida. E topei o desafio. Falei, vamos lá, né? Eu pesquisei um pouco sobre
aromaterapia, pesquisei um pouco sobre os óleos e percebi que era já um hábito na vida de muitas pessoas e que era bom. E aí comecei a utilizar a né, que a gente chama de farmacinha, e comecei todas as experiências todas as situações que tinha aqui em casa. Eu pesquisava no Google, porque eu não tinha onde constar, e eu ia lá e falava dor de ouvido, dor de ouvido, óleo essencial. Aí eu via, pega a melaleuca, faz isso, isso e isso. Corte, enfim, tudo. O Google foi meu professor um bom tempo. E aí fui utilizando, assim, dessa forma os óleos e me apaixonei completamente, né? Os essenciais são encantadores. E gostei muito de viver essas experiências. Depois tive, no final do ano, uma experiência muito intensa com a minha filha, né? Que tem TDAH, TOD. Ela não é diagnosticada por pura falta de informação nossa, mas eu percebi, histórico da escola, anos que a gente tinha problema. E aí comecei a utilizar alguns óleos nela também e foi sensacional o resultado. Então hoje eu sou a defensora da aromaterapia, dos óleos essenciais, né? E trabalho muito com mães, principalmente mães de crianças hiperativas, com déficit de atenção, né? O próprio TOD mesmo, que é um desafio muito grande às famílias. E tem sido realmente muito, muito prazeroso para mim, por isso é um prazer muito grande estar aqui para falar de algo que tem impactado tanto na minha vida. E como altera, né, o comportamento, é impressionante mesmo, né? Eu sou assim apaixonada por essência, eu sou apaixonada por tratamentos naturais e tudo. E eu estava até ontem comentando a respeito que nós íamos fazer essa live, que nós íamos conversar. E eu estava falando da minha experiência com o meu queridinho, que é lavanda, né? Para mim é um óleo assim que, quer uma boa noite de sono, quer tranquilidade, é o lavanda, né? E assim, Verdade. contando essas experiências e falando, né, um pouco sobre como é que tudo isso funciona na gente, né? Porque o nosso olfato, ele traz uma memória ancestral, né? É um sentido que faz informação para todos os lugares no nosso corpo, né? Nervosa e tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, principalmente, a necessidade da pureza dos óleos para isso, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque existem óleos que não são puros, óleos que você não pode ingerir, alguns que você não pode passar na pele, né? Existem algumas sinergias que são feitas a modo muito rudimentar. Então, essas coisas também são importantes a gente estar falando com o pessoal, né? Muito. Oi, Mara, querida. É muito importante a gente falar a respeito, né, da pureza. No caso, os óleos que eu utilizo, né, são do Terra, e eles têm um selo de certificação de pureza. Inclusive, tem a linha de ingestão, né? E é o que você falou, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque se um óleo essencial não pode ser aplicado na pele, a inalação muitas vezes tem o mesmo efeito, né? Ruim, no caso. Porque é como a gente inalar um produto químico. Porque se eu não posso colocar ele na pele, é porque ele é alterado quimicamente, adulterado no caso, né? E aí, se eu não posso aplicar na pele, do que adianta eu poder ingerir, inalar? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E o fato da gente buscar essa informação, ter acesso aos testes, a cromatografia do óleo, né? Que nem a gente tem o acesso de entrar lá no site e ver todos os testes que foram feitos no lote. Isso é muito sério, porque mais de 90% dos óleos essenciais são adulterados. Eles são, porque assim, se você, que nem você falou que, né, gosta do lavanda. Se você pegar um óleo de lavanda puro
E um óleo de lavanda adulterado quimicamente em laboratório, o cheiro vai ser o mesmo, muitas vezes a cor, né, vai ser muito parecido, mas você vai perceber no uso a diferença. No caso de um óleo de lavanda adulterado, ao invés de deixar a pessoa ter o efeito sedativo e ansiolítico que a lavanda deve ter, ele pode deixar a pessoa completamente agitada. E é claro que isso também está ligado à questão do preço. Eu sempre falo, embalagem grande de óleo, confia, porque óleo essencial é caro, né? Óleo muito barato, desconfia, procura uma certificação. Porque já que a gente está buscando soluções naturais, que sejam soluções naturais seguras, né? Seguras, com certeza, né? Porque, assim, o máximo que a gente puder hoje em dia, né, de ter recurso natural para tratamento, não só... Porque o emocional e o físico estão ligados, não tem jeito, né? Totalmente. A gente faz um tratamento de aromaterapia, e aí eu não vou nem chamar de tratamento, eu vou chamar de hábito, né? De aromaterapia, você tem uma medicina preventiva dentro de casa, né? Porque você vai cultivar bons hábitos, você vai manter a saúde, a imunidade, né? A gente tem tantos recursos dentro da aromaterapia, né, para isso, que você não vai precisar nem fazer um recurso de tratamento para a cura, né? Porque você está fazendo... Exatamente. E de forma natural, né? Que isso que eu entendo que seja o mais importante. E principalmente neste momento, né? Agora, tem algumas questões assim que as pessoas têm, né? Sobre o que é de fato um óleo essencial. Como que Cortou, não te ouvi. O que é de fato um óleo essencial, né? Como é que ele é extraído? Porque tem alguns que são diferentes, né? Isso. Os óleos essenciais, né, eles são compostos químicos aromáticos. Eu tô até com o livro aqui, esse livro eu gosto muito, que é o Modern Essentials, e aqui ele tem a composição química dos óleos, né? Então, aqui ele tem a parte química realmente dos óleos, porque os óleos, eles são os químicos, só que eles são naturais, eles são extraídos das plantas. E aí depende de qual óleo. Por exemplo, o vetiver é extraído de uma raiz, hortelã-pimenta é das folhas, a laranja tem diversos tipos de óleo de laranja, porque ele pode ser da folha, pode ser da árvore, né? Então, assim, da casca da laranja. Então, tem uma série de métodos de extração também, dependendo de qual é o óleo, né? E de qual parte da planta ele vai ser extraído. E ele tem uma ação, e falando da pureza dos óleos, né, que nós utilizamos, justamente por serem tão puros e por serem retirados de um habitat natural. Por exemplo, a melaleuca, ela é extraída da Austrália. É diferente comprar uma tudular e extrair aqui, né? Por quê? Porque, por exemplo, a lavanda, no local de origem dela, as propriedades sedativas e ansiolíticas dela serão preservadas pelo clima, pela terra, pelo ambiente. O solo, né? O ambiente, o clima. Isso tudo vai influenciar. Isso tem a ver com o cultivo, né? Tudo isso tem a ver com o cultivo. E aí a forma de utilizar a gente usa com um grau de pureza tão grande assim, ele não é tão inofensivo, não é inócuo, né? Então a boa indicação também é muito importante. A forma de uso, né? Isso, porque assim, não é qualquer óleo que a gente pode utilizar para ingestão, né? E assim, uma das coisas que eu achei muito, muito legal, né? Foi esse compilado, né, que o doTERRA fez em termos de aromaterapia para emoções, né? Eu achei fantástico essa linha de trabalho que eles tiveram, né? Se você puder falar um pouco sobre isso também. Sim, deixa eu ver se eu tô com a minha roda das emoções aqui, peraí.
Estou. A respeito do uso, né? Então, assim, o uso dos óleos que nós estamos falando, que podem ser ingeridos, ele pode ser utilizado aromaticamente, né? Então, você vai pegar aqui, deixa eu ver se tem algum óleo aberto aqui. Tem. Por exemplo, o óleo de laranja, e aí eu posso colocar ele nas mãos, né? Os cítricos a gente tem que tomar cuidado para não expor ao sol e inalar. E laranja lima é o óleo da alegria, né? Eu falo, a gente dá E a gente faz isso todo dia, né? Todo dia, o dia inteiro, quase. Na máscara, quando eu tenho que usar a máscara, que eu vou sair, eu ponho óleo antes de sair, porque aí eu já não fico nem com a aflição de usar a máscara. Exatamente. Eu tenho colocado na máscara o Brief, o hortelã-pimenta, né? Porque ele já abre as vias respiratórias ali, você não fica sufocada com aquela coisa da máscara, né? E ele dá um frescor, ai, que cheiro bom. Né? Tá. E aí a gente também, com esse óleo aqui, a gente tem de laranja lima, a gente pode fazer a ingestão. Tô até com a garrafa aqui, mas tá sem água. E aí a gente pode colocar assim numa garrafa de alumínio ou de vidro, né? Não pode ser uma garrafa de plástico. E aí a gente pode colocar e fazer a ingestão ao longo do dia. Ou a gente também pode aplicar topicamente. Como os óleos cítricos, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado com a exposição ao sol, de aplicar a laranja no punho para dormir. Porque eu gosto muito do cheiro dele, como ele é lítico, né? Então, para o sono, o laranja é maravilhoso, eu gosto bastante. E essa daqui é das emoções, né? Que você acabou de falar. Isso. Que essa daqui é a roda das emoções. É fantástica, né? Esse daqui é muito incrível, eu amo todos os óleos dessa linha. Mas a minha paixão é o Peace, que eu até ando com ele aqui, ó. Eu tenho essa bolsinha, que são os óleos que andam comigo, né? E aí eu tenho aqui o Peace. Esse daqui é um óleo que eu gosto demais. Ele é da linha da terapia emocional, né? E ele também, para utilizar dessa forma, aplicando nas mãos. Ou a gente também pode usar um difusor pessoal, né? Um colar. Dependendo do óleo, a gente pode colocar no lenço, que nesses dias que tá mais frio aqui, a gente pode pôr no lenço. Pode colocar em tiara de cabelo ou na máscara, né? Como a gente estava falando agora. A máscara agora é um bom instrumento para uma aromaterapia, né? Verdade. Preciso fazer um vídeo sobre isso. Mas a gente pode... O Peace é incrível, né, Mônica? A gente pode usar como recurso mesmo, né? Com certeza. E essa linha, ela é muito interessante porque ela foi... esses óleos emocionais, eles são o Peace, Motivate, Share, Passion, Forgive e Console. Então, esses são os óleos da linha aromaterapia emocional. E eles foram, essa roda das emoções, né? A gente avalia qual emoção que a gente está tendo naquele momento. Então, por exemplo, eu estou me sentindo ansiosa, insegura, apática. Aí eu preciso usar um óleo entre o floral, o mentolado e os cítricos. Então, aqui ele me sugere o Peace ou o Motivate. Então, essa roda das emoções é muito legal, que a gente consegue perceber qual é o óleo que nós precisamos naquele momento e por que isso. Porque eles foram dados cientificamente, obviamente, para que a ação dele tenha os compostos químicos relacionados àquela necessidade. Então, se eu estou muito ansiosa, muito agito nervosa, eu preciso de um sedativo, ansiolítico, né? Se eu estou apática, sem perspectiva de futuro, sabe? Sem motivação. Então, eu preciso de um óleo que tenha os compostos que vão me colocar em fazer andar para frente. E aí a gente tem o Motivate, o Share. Então, é muito legal essa linha aqui, porque ela realmente é totalmente voltada para as emoções. E a gente sabe que muitas questões no físico estão 100% ligadas ao emocional, né?
Mas você falou de E quando a gente farmacinha dá o também, suporte né? no lugar certo, a gente já resolve o problema físico também, né? Já resolve antes dele vir, né? Antes dele acontecer. Agora Somatizar. você falou de uma farmacinha, né? Que é sempre bom a gente ter uma farmacinha de essências em casa. O que você sugere como farmacinha, né? Porque tem tantas coisas que a gente pode fazer com a Então, aromaterapia, né? ó, a gente tem. Eu gosto muito dessa daqui, porque ela vem com 10 óleos, então ela é bem completa, né? Então, essa daqui, inclusive, foi a farmacinha que eu comecei. Então, aí aqui a gente tem a lavanda, o limão, a hortelã-pimenta, o brief, o olíbano, né? Que é um antioxidante muito poderoso. Assim, aqui é muito legal. E a gente tem também, eu tô sem a caixinha dela aqui, mas a gente tem kit de introdução à aromaterapia, Sim, que são os que é a três, né? lavanda. Você tem ele? Tenho, O tenho. limão Eu tenho uma e a farmacinha hortelã-pimenta. Então, bem essa daqui, cheinha aqui. essa daqui é a mini farmacinha, né? Inclusive, Essa é a amostra grátis da farmácia. é verdade. O brief eu dei até para minha mãe. Minha mãe sofre de bronquite, né? E aí eu dei o brief para ela, dei o One Guard também, para que ela use sempre, né? Principalmente agora nessa época, para manter a imunidade legal, né? E o brief Isso. ela usa na sola dos pés, né? Usa na aromaterapia na hora de dormir. E tem feito muito bem também, né? Sem Aqui dúvida. a gente tem usado muito. O marido, com as dores de cabeça, vai usar o Peppermint. Então, a gente vai usando para tudo, né? Eu tive uma experiência muito boa com o Zengest, que eu usei, que eu tive um probleminha digestivo e tudo. E eu usei durante algum tempo. Eu acho que eu usei durante uns 10 dias. E foi muito bom, porque ele acalmava muito as dores e tudo. E foi excelente. Usei, inclusive, com compressa quente. Muito bom. Muito bom. Eu tive uma experiência hoje com o Zengest com a minha filha. Porque as pessoas também têm muito medo de usar os óleos em criança, né? E a gente sempre Sim. fala, informação gera segurança, né? Então, se a gente tiver o domínio da informação, a gente sabe como usar essa farmácia da melhor maneira. Sim. E aí minha filha acordou hoje cedo, reclamando que não estava conseguindo dormir, porque estava com muita dor na barriga. E é muito difícil ela reclamar de qualquer mal-estar, assim. E aí eu peguei o Zengest, que eu até aqui, porque eu gravei um vídeo agora há pouco. Eu uso ele na versão roll-on, porque eu também sou muito sensível. Então eu ando com ele nessa bolsinha que eu mostrei, porque qualquer coisa, eu levanto a blusa, passo aqui no estômago e ele já dá aquele alívio, né? E aí eu usei nela o Zengest, fiz um suco de laranja e dei uma gotinha de laranja junto do suco, né? Pra ela ingerir. Como ela tem 7 anos, ela pode fazer ingestão. E aí deu uns 20 minutos, ela estava se sentindo melhor, acabou pegando no sono, dormiu mais umas 3 horas. Aí acordou, foi ao banheiro, ficou um pouco melhor. E agora há pouco, ela tá na aula online lá e ela pediu para sair da aula para ir ao banheiro. E aí ela voltou e falou, mãe, minha barriga não tá mais doendo. Então, assim, hoje eu tive essa experiência com ela, né? 7 anos, e a gente já vai aprendendo a usar essa ferramenta, né? Eu tenho uma sobrinha de 1 ano, que é muito interessante. Ela chega aqui em casa e ela fala, titia, óleo, passar. E aí ela cheira e fala, cheirinho bom. Aí esses dias minha irmã mandou um. Né? Pra gente usar Muito. com criança, porque você pode colocar no travesseirinho aromático, você pode colocar num bichinho de pelúcia, né? Tem muita coisa que se pode fazer, né? Nesse crianças estão em casa, dá até para fazer massinha, né? Aromática e aromatizar com os óleos essenciais. Sensacional. E banho, Adriana? Você tem alguma experiência com banho? No banho? De colocar o óleo Cortou. essencial na aguinha do banho? Então, na água do banho, a gente pode colocar, por exemplo, o Peppermint. No chuveiro mesmo, né? Para quem é banheira, coloca 3 gotinhas
no canto do box, e o próprio vapor, a gente inala, abre as vias respiratórias, então desobstrui bastante as vias respiratórias, que nem aqui, que né, um dia tá super calor, daqui a pouco tá frio de novo. Então a parte respiratória, e nesse momento que a gente está vivendo, tá precisando de um suporte respiratório e imunológico, né, muito intenso. Sim, então a gente pode utilizar o Piper, que é o hortelã-pimenta no banho. Tangerina no banho também é muito bom, porque ele é um poderoso antidepressivo. Então, ele eleva o humor, né? Também dá suporte imunológico. E aí, a gente pode fazer da mesma maneira, 3 gotinhas. E a própria lavanda, né? Com lavanda. Um óleo que eu gosto muito, que eu sei que você também usa, é o lemongrass. Eu uso bastante. Né? Que é o capim-limão. Uso bastante, adoro. É um dos perfumes mais gostosos que tem. Lemongrass é ótimo para a gente usar também, no banho, né? Também. Para o ambiente da casa, deixa o ambiente da casa leve, com frescor mesmo. A gente sente isso, né? Exatamente. Fica delicioso, delicioso. Fica. Uma dica com lemongrass, eu coloco ele no rolo do papel higiênico. Uma gota no rolo do papel. E aí, toda vez que uso o papel, ele exala o cheiro do capim-limão, então fica também muito gostoso. Ah, bacana. Bacana isso. Legal, é uma boa estratégia também, né? Não é? Um banheiro cheiroso. E aromático. E com uma boa função, né? E com uma boa função. Sim. E me diz uma coisa, Adriana, os óleos essenciais, né? Principalmente o On Guard, ele pode ser utilizado pelas pessoas agora como fator preventivo para esse período difícil que a gente está passando, né? O On Guard, gente, é uma mistura protetora, é um mix protetivo para a gente aumentar a imunidade. Então, Adriana, me fala um pouco sobre todas as formas que a gente pode usar o On Guard. Então, o On Guard, ele tem sido assim o óleo mais utilizado, porque ele pode ser ingerido, pode ser aplicado na sola dos pés toda noite, toda manhã, como uma bomba imunológica, né? Então, assim, é nessa questão, porque explicando o On Guard assim, de uma maneira bem didática, né? O que acontece? Ele tem o poder, os óleos essenciais do terra, pelo nível de pureza, eles têm a capacidade de penetrar dentro da célula. E isso o antibiótico é capaz de fazer, né? Então, o On Guard, ele vai penetrar nas células e ele também faz uma barreira, como se fosse um exército, né? Que vai dar ali os vírus, as bactérias, tudo que vai afetar o nosso organismo, o On Guard de guarda, ele vai proteger mesmo, né? Então, é um mix blend da proteção. E aqui em casa eu uso ele de todas as maneiras. Então, a gente pode colocar no difusor, porque ele vai matar os vírus e as bactérias do ar. A gente pode fazer misturas para limpar a casa com ele, substituir, por exemplo, o desinfetante, que na verdade não desinfeta nada, né? Só tem o cheirinho mesmo, né? E o On Guard tem um cheiro muito bom, porque tem cravo, canela, laranja, né? Então a gente pode limpar a casa com ele. Desinfetar celular, fechadura, principalmente agora, né? Que o pessoal entrou na pilha do álcool gel, mas acaba ressecando muito as mãos. Alguns, eu falei com meu marido esses dias, eu usei um álcool gel no condomínio da minha irmã, que de álcool não tinha nada, só tinha o gel. Porque minha mão ficou toda lambuzada. Fica grudando, né? Eu falei, aqui não tem álcool, aqui só tem gel. E aquela coisa grudando na minha mão, né? Eu falei, ai, que raiva. Aí o que eu fiz? Peguei um vidrinho desse rolon aqui e misturei o On Guard com o óleo de coco fracionado. E aí ele é o meu higienizador de mãos, né? Então, aplico, tal, pronto, minha mão tá higienizada, eu não preciso ficar usando esses álcool gel da vida da rua.
A E ingestão fica mais cheinha, né? tem o óleo de coco. E agora eu acabei de receber, que tá no outro quarto, mas eu acabei de receber o spray higienizador de mão da no Brasil agora. E então, assim, o On Guard ele é um óleo para a gente utilizar no difusor, para limpar a casa, para aplicar na sola dos pés das crianças, para dar suporte imunológico. Tem uma versão dele, Kids, que eu gosto muito de usar, porque ele tem rosa damascena, ele tem outros óleos também com essa questão da proteção, mas voltado para criança, né? Bem elaborado para criança. E a própria ingestão. A minha irmã mais nova, ela está positiva para Covid, né? Ela trabalha, ela é fisioterapeuta cardio-resp, então ela trabalha entubando os Covid, as pessoas que estão com Covid. E aí, infelizmente, quase que naturalmente, né, ela acabou sendo contaminada. E ela tá fazendo a ingestão do On Guard, ela tá no isolamento, o On Guard, tá passando o orégano, que é um potente antibacteriano, na sola dos pés, e inalando o Brief o dia inteiro. Ela não tinha difusor, emprestei um difusor para ela, e é o dia todo inalando o Brief para não ter a piora respiratória, né? Sim, e não ter que ser hospitalizada. E ela tá já quase uma semana reclusa, dando a ingestão do On Guard e tá se sentindo muito bem, tá se recuperando bem, graças a Deus. Todo dia eu tô lá perguntando como ela tá, e ela tá muito bem. Então, assim, realmente, o On Guard é essencial para a vida. Nesse momento, nós não estamos recebendo muitas visitas, né? A maioria está em isolamento. Mas, no momento que a gente recebe visita, é muito importante ter ele no difusor, porque ele vai matar os vírus e as bactérias do ar. Então, se você receber alguém que está com algum resfriado, algum vírus ali, o On Guard já vai matar e as chances da família ser contaminada diminui bastante, né? Então, é bem legal. E essa questão do suporte imunológico, porque se a gente for falar do momento que a gente está vivendo, dizem que todo mundo vai contrair o vírus, né? Mas Sim. que nem todos vão manifestar. Então eu falo, já que dizem que todo mundo vai contrair, é importante a gente estar com o nosso suporte imunológico e respiratório em dia, para no caso de contrair, o nosso organismo conseguir botar o vírus para correr, né? Reagir, né? Porque muito importante a gente olhar para a nossa saúde, para a nossa imunidade, né? E não para o vírus. Né? Isso, sim, com certeza. Pessoal também é muito importante, né? E não ficar tão preocupado com o vírus, mas ficar preocupado em estar bem, estar saudável, estar com a imunidade em dia, né? Estar emocionalmente equilibrado, isso tudo faz a diferença, né? Exatamente. E o On Guard, ele ainda tem essa questão da proteção em todos os sentidos, né? Então, é isso que você falou, é a gente se cuidar, se proteger, até porque o Covid não é o único vírus que existe, né? Então, assim, tem uma série de outras situações nas quais a gente... É mais um, exatamente. Então, a gente está vulnerável todo o tempo. E essa questão do suporte imunológico, como você falou das emoções, ela está ligada a tudo. Porque se o seu sistema imunológico está em baixa, as suas emoções também são afetadas. E o contrário também acontece, né? Então, é realmente aqui a gente pensar em viver bem, viver mais e melhor, né? Sem ficar prostrado, caído, debilitado, sem força, sem ânimo, sem disposição, sem energia mesmo, né? E escuta, Adriana, eu vi que você está com um curso básico para quem quer aprender um pouco mais sobre aromaterapia e tal. Esse curso é aberto, qualquer um pode participar. Como é que funciona? Então, nós iniciamos o curso hoje, né? Tivemos a primeira aula às 13 horas, teremos a segunda aula agora às 19. E ele é um curso básico, mas muito completo. Eu falo de básico, ele só tem o nome, porque assim, é capaz
Na primeira aula, já dá para a gente entender um pouco disso aqui que a gente falou, o que são os óleos, essa questão da pureza, da fator de ingestão, os óleos antioxidantes, a farmácia, que são os óleos que não podem faltar na nossa casa. Então, ele é básico no sentido de ter as informações básicas, mas ele é muito completo para quem quer entender um pouco mais sobre aromaterapia, né? A gente iniciou ele hoje, ele vai ter 4 dias de duração, então a gente pode, né, quem quiser entrar ainda hoje, dá tempo, só vai perder a primeira aula, ou pode aguardar a próxima turma e aí fazer o curso completo, né? É um curso realmente, porque, né, eu vejo isso em você também, Andréia. Depois que a gente começa a ter essas experiências com os olhos, se torna uma missão falar para as pessoas dessa ferramenta, né? Falar para as pessoas que isso existe. E é isso que a gente tem feito. O curso é uma ferramenta para a gente levar informação e empoderamento. Porque é igual que eu falei hoje de manhã em casa. Minha filha não estava bem e a informação que eu tenho me empoderou a cuidar dela de forma natural e ela estar segura, bem sem precisar de uma medicação. Sim, e segura, né? E uma das outras coisas também é assim, a gente, não só as mulheres, os homens também, a gente que tem vaidade, né, que gosta de cuidar e tal, através das essências, a gente pode fazer desodorante, shampoo, fazer tanta coisa que é um cuidado natural, né? É uma coisa que assim, não vai te agredir e faz tão bem, né? Desde que eu tive um diagnóstico de metástase, né, de um câncer, eu só uso produtos naturais e feitos com as essências. Então, o meu desodorante sou eu mesma que faço, né? Tudo é bem natural, né? E utilizando as essências. Eu uso muito também por causa do sono, eu uso o Anguarde. Então, eu vou usando a minha farmácia a meu favor, né? Exatamente. E é interessante isso que você falou, né, Andréia? Porque, assim, a partir de um diagnóstico que ninguém espera ter e deseja ter, né? Você se despertou para essa questão de deixa eu cuidar mais, né, da minha saúde e colocar menos coisas químicas e metais e tudo isso no nosso corpo, né? Exatamente. Essa questão de desodorante, essas coisas, tem muita química nociva, né? Tem muito metal Sim. pesado, essas coisas, e a gente não olha para isso no dia a dia, né? Então, dá uma olhada aí, minha gente, no que está usando, né? Para poder ter a utilização de coisas o mais puras possíveis, né? E em contato com a natureza mesmo, né? A gente não tem mais aquela coisa de estar em contato direto com a natureza, mas a gente tem a possibilidade de estar em contato com a natureza, por exemplo, com as essências, né? Com certeza. Muita coisa que a gente pode fazer. Sem dúvida. E eu tenho buscado também esse tipo de solução, né? Porque, que nem você falou, o próprio desodorante é muito químico. Ontem eu recebi a linha de lançamento de sabonete líquido do Terra, que o produto que faz a espuma, ele é natural, ele não é originado do petróleo, né? E geralmente a gente quer um banho cheio de espuma, e a gente não quer pensar como é que aquela espuma tá ali, né? E a gente tá se enchendo de coisa que não é porque quer uma espuma bonita. Então, e eu vejo que aí a doTERRA, ela vem trazer, resgatar essa nossa conexão com a natureza, com o natural, né? Porque eu sempre falo, era pra gente estar vivendo da natureza. Então, assim, esse foi o plano original, né? Não era pra gente, só que a gente foi se perdendo nessa questão do volume, porque o industrializado fica mais barato, o industrializado, né, ganha escala e preço.
E muitas vezes a gente vai para esse lado e depois acaba tendo uma consequência que ninguém gostaria de ter. Então, eu acho que nada melhor do que realmente a gente... E nesse livro também, é bem legal porque ele tem muita receita de tudo, assim, pra gente usar em casa, né? Então, por exemplo, ele tem aqui, ó, protetor labial, esfoliante labial pra gente fazer, spray de sono, uma dica aqui de spray de sono. A gente pode pegar um borrifador, né, com água e colocar uma mistura repousante, que é o Serenite, 15 gotas de Serenite, ou lavanda, a própria laranja, a copaíba, né, algum óleo dessa questão do sono. Coloca um pouquinho de cereais para diluir o óleo para ele misturar melhor com a água e borrifa no quarto 20 minutos antes de dormir. Principalmente para quem não tem o difusor. E aí, a hora que você for dormir, a casa toda já está mais tranquila, está mais relada, né? Então, é realmente muito legal. Aqui ele fala a respeito de uma ducha também revigorante, que a gente pode usar o Elevation, que inclusive, deixa eu aproveitar e falar aqui. O Elevation, ele é um óleo, um mix, muito precioso. Eu amo Elevation. E ele traz essa questão de dar aquela coisa de, ai, nossa, vamos, Ânimo, né? Ânimo. Eleva mesmo. E esse mês a doTERRA fez uma promoção, então quem compra uma caixinha ganha um Elevation de 15 ml, né? E aí aqui ele tá falando de um banho energizante, botar umas gotinhas de Elevation também no banho. Então é muito legal, porque principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, precisando elevar, né, as emoções, renovar a esperança, Sim. olhar para frente, acreditar que tudo vai passar e que tudo vai ficar bem, né? E vai, né? Vai E vai, sim. né? Porque a vida continua apesar do vírus, né? Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, né? A gente tem que continuar vivendo apesar dele. O que a gente tem Sim. que fazer é ter estratégias, né, para se proteger da contaminação. Mas a vida continua apesar dele. Então, enquanto não der para sair de casa, Verdade. a gente não sai de casa. Mas a hora que a gente precisa sair, a gente tem que tomar todas as atitudes necessárias para se proteger. Né? Utilizar, de repente, a máscara como uma fonte de aromaterapia é uma saída, porque você fica confortável na rua e também está se protegendo, né? Sem dúvida. E isso é bom. E quando é que vai ser esse próximo curso seu? Então, o próximo curso deve iniciar na segunda quinzena, agora do mês, né? Então, a gente começou agora, eu tô sem agenda aqui, mas aí vai ter uma segunda turma, porque essa turma a gente já tá com quase 150 pessoas. Então, essa turma tá muito grande já, e como nos óleos essenciais tem essa questão da individualidade, né? A gente precisa ouvir cada um, saber qual é a necessidade de cada um para poder indicar a melhor alternativa. E então a gente não pode ter um curso muito grande, senão ele perde a qualidade, né? Mas a gente deve iniciar o próximo curso por volta do dia 15. E aí, esse curso, inclusive, inicial, a gente não abriu muito, até porque a gente já tem um clube de consumidores muito grande, né? Então, o nosso objetivo inicial era capacitar esses clientes iniciais. Então, a gente nem abriu. Mas para o próximo curso, a gente vai disponibilizar o link por aqui, e aí fica melhor o acesso das pessoas. Ou também as pessoas do seu contato, né? Na próxima turma, podem recorrer a você para conseguir o link para participar do grupo. Do curso, Ótimo, aliás. ótimo. Ótimo. É porque eu vi depois o recadinho que você me mandou que a gente podia estar repassando para as pessoas que tivessem interesse e tal. E aí depois é que eu vi. E então o próximo curso já fica aí o meu compromisso para vocês que me acompanham, que eu vou mandar o link para vocês participarem. Vai ser muito bom. Depois, né? E é importante, eu acho, porque toda a informação, né, é sempre bem-vinda para a gente ter uma
uma nova postura também, né, em relação aos nossos cuidados, né, para que a gente não precise recorrer a tantas coisas artificiais, né, vamos recorrer àquilo que é natural, aquilo que está em consonância, né, com o nosso corpo. Nós somos seres naturais e isso é muito importante. Exatamente. Perceber, né? Então, eu acho que a É o que aromaterapia é um bom caminho para isso. Sim, sim. Tem uma líder, que a gente teve um evento no final do mês agora passado, e eu ouvi de uma líder uma frase que eu achei que fez todo sentido. Ela falou, a gente não precisa de remédio, a gente precisa de saúde, né? E é exatamente isso. Exatamente isso. Esse é o caminho, né? Se a gente tem um trabalho preventivo na nossa casa, com cuidado conosco e tudo, de uma forma natural, a gente... Ó, tem uma pessoa falando assim, muitas dessas plantas eu tenho em casa, na horta, né? Isso já me perguntaram. Ah, mas eu tenho alecrim em casa, posso utilizar o alecrim? Eu vou lá, passo a mão no alecrim, cheiro e tal. Mas a concentração do óleo é bem diferente, né? Porque para fazer um óleo de lavanda a gente precisa de 1 tonelada, né? É muito interessante isso. No curso, porque a gente aborda esse assunto no curso, né? Os óleos essenciais, eles são 70 vezes mais potente do que as. Então, uma gota de hortelã-pimenta, que é esse óleo que a gente falou de usar na máscara, né, para parte respiratória, além do brief, mas uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá em matéria de propriedades. Então, você imagina que inalando ou ingerindo uma gota de óleo essencial, você teria que tomar chá 30 dias quase para ter a mesma capacidade de propriedade no teu organismo. Então, assim, é bom recorrer às plantas, né? Essa questão de ter a horta é sensacional, porque a gente pode usar o próprio alecrim numa comida, a gente pode fazer um chá de hortelã mesmo, né? Com certeza é muito bom e dá esse suporte também à nossa saúde. Mas quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de uma ação intracelular. Então, a capacidade do óleo essencial célula. Alguns óleos, eles têm a capacidade de regenerar uma célula alterada, de promover a apoptose na célula, que é o suicídio da célula que está com DNA alterado. Então, como eu diz outro, outros 500, né? É algo realmente com uma ação muito poderosa no nosso organismo para agir de uma maneira bem intensa. Claro que associada a um estilo de vida, a uma qualidade de vida, né? A todo esse outro cuidado que a gente precisa, como, por exemplo, usar as plantas, os chás, as ervas na alimentação e tudo mais, né? É que nos óleos essenciais acaba sendo uma potência muito grande, muito elevada. É mais uma ferramenta, né, para bom uso, né? Mais uma forma que a gente tem de ter uma vida mais natural e mais saudável, né? Que essa que é a grande verdade, né? Ter uma vida mais saudável. E tem um óleo que eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito, que para mim é um óleo assim sagrado, que é o olíbano. Sim. Esse eu acho um óleo bem importante, sagrado, que ele é um anti-inflamatório muito potente, né? Muito. É o que a gente fala, né? O olíbano, ele é um dos óleos que Jesus... Não, Mara, com certeza. Mas é o que a gente está falando também. O uso das ervas também é muito importante e você já conhece elas, né? Porque eu, no caso, eu nunca tinha visto um alecrim na vida. Então, eu fui conhecer o óleo de alecrim. É muita ignorância aqui na pessoa, sabe?
Eu falo que eu conhecia é a hortelã, mas é a hortelã verde, que minha avó fazia, muita hortelã pra gente. E o capim-limão, que é a erva cidreira. Então, esses dois eu sei que eu conhecia, né? Minha mãe fazia muito chá de erva cidreira pra gente. Eu amo. Mas de resto, foi a leiguice em forma de ser humano, né? Porque eu não tinha acesso nenhum. E ainda moro em apartamento, lascou, né? Sem nenhuma chance de ter esse Uma contato assim. hortinha em casa. Mortinha. Não dá. É muito abençoada, Mara. E no caso do olíbano, né, que a gente estava falando, ele é um dos óleos que Jesus ganhou quando nasceu, né? O que ele é o incenso. O olíbano, ele pode ser chamado olíbano, frankincense e incenso, né? Que é o que remete na Bíblia. Mas o olíbano, ele é um óleo milenar. Então, assim, é o que a gente fala, Maria pôde usar ele em Jesus, né? E ele é um poderoso antioxidante. Só um minutinho. Oi. Mãe, eu coloquei na parede do seu quarto. Já eu vou lá, peraí. Eu vou colocar. Criança em casa, ai meu Deus, se eu pego esse vírus, eu mato ele. Ai, Vanessa, tudo bem? Eu mato esse vírus se eu pegar ele. As crianças estão sentindo muita falta da escola. Mas também. E aí, então, assim, o olíbano, ele é um poderoso antioxidante. Então, se a gente, como a gente estava falando, né? De cuidar e prevenir e manter o organismo em ordem. Então, o olíbano, ele é um desses óleos que tem a capacidade de fazer uma célula que está alterada se suicidar. Então, ele é muito indicado em casos de Alzheimer, né, doenças neurológicas e degenerativas do sistema nervoso. Ele tem uma ação muito direta. No caso de autismo, por exemplo, ele auxilia na parte, principalmente nos autistas não verbais, ele auxilia bastante nessa questão. O próprio estresse oxidativo que ocorre no organismo do... Obrigada, Mara. O estresse oxidativo, o olíbano, ele é capaz de diminuir esse estresse, que é algo que é degenerativo, que vai deixando o sistema imunológico vulnerável, né? O estresse, eu acho ele fantástico. E ele, assim, ele é um óleo indicado para meditação, é aterrador. Todo óleo de raiz, ele é aterrador, né? A história da extração dele também é incrível. Todo o co-impacto da região. Então, isso também, as mulheres das pessoas que extraíam, elas sofriam abusos, era uma situação bem ruim, e a doTERRA veio, tirou os intermediários, pega direto do produtor, né? Então, assim, é algo que é todo um contexto muito completo e poderoso no sentido de abençoar muitas vidas, né? E o olíbano, ele é um óleo que nós deveríamos usar todos os dias, desde a juventude, porque ele vai agir nessa ação antioxidante. Ele também é muito indicado ferimentos, dor de cabeça. Tem pessoas que às vezes não se dão bem com a hortelã-pimenta para dor de cabeça, e o olíbano é poderosíssimo. Eu gosto de passar ele na nuca antes de dormir também, é muito bom. É um óleo, e ele potencializa a ação de qualquer outro óleo, né? Então, se você tiver, por exemplo, utilizando a lavanda para dormir, você pode incluir o olíbano e ele vai elevar a potência da lavanda. Então, assim, é um óleo realmente, assim, que eu sempre falo. Se você tiver que escolher ter óleo na sua casa, escolha ter o olíbano, porque ele é muito completo, e o que é legal é que ele vem nessa caixinha aqui também, né? Então, é um óleo de um valor agregado muito, muito bom, muito interessante. E em matéria de indicações, quer ver? Deixa eu só ver se eu acho ele aqui rapidinho, que eu nunca lembro se ele tá como olíbano ou como frankincense, para falar algumas das olíbano. Ó, você vê, são 2 páginas só para falar do olíbano, né? Só para falar então, do olíbano. Só para falar do olíbano. Então, são muitas indicações. Ele é indicado para o sistema do equilíbrio emocional, para o sistema nervoso, para o sistema imunológico e para a pele, né?
artrite, depressão, fadiga mental. Fadiga mental é uma coisa que as pessoas estão sofrendo muito, né? Eu falo, esse momento não tá fácil mesmo. Eu falo, a gente que é mãe, tem que trabalhar, tem que falar com as crianças, tem que cuidar da casa. Enfim, a gente vai se sentindo bastante sobrecarregada mesmo. Então, o Olíbano, ele pode dar esse suporte. E aí, uma série de outras indicações, né? Como o Alzheimer, que eu falei, aneurisma, lesão cerebral, depressão, melhora da visão. Ele é um óleo também muito indicado para a questão da visão. Deixa eu ver algumas outras situações aqui. Úlcera e regeneração de tecido. Ele é um potente regenerador. Então, ele é muito, muito bom também para essas situações. Rugas, marcas de expressão. Ele auxilia bastante na pele também. Frankincense, Mônica. Né? Ajuda, ele é aterrador. Ele muito bom. E o... É também um óleo... Ajuda. Que é um óleo de, assim, de sentimento, né? Um óleo que é para espalhar amor, espalhar alegria, né? Conexão, né? É a conexão, né? É um óleo bem poderoso nesse sentido, né? Muito poderoso. A Mônica está perguntando se o frankincense é a mesma coisa. É a mesma coisa. Frankincense, olíbano e incenso. É a mesma coisa. Deixa eu ver aqui que parece que tem outra... os óleos são indicados para qualquer pessoa, perguntou a Mara. Sim, Mara, para qualquer pessoa. O que depende é assim, qual é a indicação, porque mesmo que eu seja, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, vamos supor, sou uma pessoa ansiosa, mas eu tenho características minhas que são próprias. A Adriana pode ter a ansiedade dela, mas ela é um outro tipo de característica. Então, a gente vai analisar qual é a melhor fonte para diminuir essa ansiedade, né? Qual a melhor essência para cada tipo de pessoa. Exatamente. E cada organismo é único, né, Andréa? Então, assim, por exemplo, eu estava até falando hoje pela manhã com uma consultora da equipe de lavanda. Eu, particularmente, eu não simpatizo com o cheiro da lavanda, porque a lavanda ela é para trazer essa questão do sedar, a cara, sabe? Ela remete a uma coisa bem tranquila, e é uma coisa que eu não sou. Então, a gente tem um conflito, assim, vamos dizer, com o objetivo da lavanda, né? E aí, para dormir, eu utilizo ela na sola dos pés. Mas hoje eu encontrei, por exemplo, o vetiver, que é uma raiz que tem uma fragrância maravilhosa, ele é utilizado em perfumes, e aí eu utilizo ele, eu quero tomar banho de vetiver para dormir. Rumi já falou, eu não vivo mais sem vetiver. Então, assim, é muito interessante, porque é isso que você falou, a próprio sono. Eu tenho um canal no YouTube, né, Adriana Beltrame, e tem bastante vídeo falando sobre os olhos, e eu tava falando esses dias sobre o sono. Às vezes você não dorme porque você sente dor. Eu não durmo porque minha cabeça não para. O outro não dorme porque é ansioso. Então, para mim, meu organismo precisa de uma coisa, o seu precisa de outro e o outro precisa de outro. E então, não é um padrão. Que vem individualmente, né? A gente tem um minutinho Sim. aí. Então, eu quero agradecer muito a sua disposição de vir conversar com a gente, de trazer esses esclarecimentos, né? Depois eu vou colocar o teu link aí para o pessoal poder se inscrever no curso e tal, poder estar participando. E quem ficou interessado aí, a gente representa o do Terra. Se vocês quiserem algum óleo, quiserem maior esclarecimento, tanto a Adriana quanto eu, a gente está à disposição para tirar as dúvidas, né? Muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Adriana. Foi um grande prazer a gente conversar hoje sobre isso. E deixa aí uma palavrinha final para você. Bom, muito obrigada pelo convite. Adorei participar. E já acabou, Mara. A gente combina de novo, porque eu sou capaz de ficar o resto do ano aqui falando de óleo essencial.
Ai, que Obrigada, bom, Andréia. Muito que bom, sucesso para você, obrigada, tudo de querida. bom. E conta comigo. A gente faz mais lives aqui e vamos acrescentar, levar essas gotinhas para todos os lares, né? Ah, obrigada.